Tem algum fato marcante, assim, de alguma história de uma casa, uma mais antiga, alguma Não, coisa que te chamou a tem. atenção? Tem, porque nós sempre tivemos a ideia de que o Anjo da Guarda em Santos era a casa mais antiga, de novembro de 1883. Vejamos, a Federação Espírita Mais antiga Brasileira do Brasil ou da região? do Brasil. Do Brasil. A Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1884 e o Anjo da Guarda, 83. De repente, chega uma informação para nós que em Eldorado tem uma casa espírita de 1880. 24 de junho de 1880. Não tinha nem obra traduzida, né? Acredito que não tinha Cara, obra traduzida de Allan Kardec para cá, né? Nada, nada. E é uma história fantástica do centro. É uma salinha, é isso aqui. No meio de um bananal. Dentro de um sítio. Aí pegamos a história, colocamos no livro Terra de Pioneiros e Benfeitores. Tinha um livro do Washington Fernandes, estava lançando um livro com as casas espíritas com mais de 100 anos no Brasil. O livro estava entrando na gráfica. A Júlia Nezu pediu para ele segurar, porque tinha uma casa. Aí combinamos com a Júlia, fomos em caravana para lá. Ela ficou centro pequenininho, no meio de um bananal. Ela fez uns contatos ali com o pessoal e o Washington Fernandes acabou encontrando familiares do fundador em São Paulo. E está no livro. Então isso aí marcou. Agora, é uma experiência diferente você levantar essas histórias. E ir até o local também, né? Exatamente. E então não é a família que fundou que toca. Não, já era uma sobrinha neta dele. Sobrinha neta. Mas ele ia de barco para Curitiba buscar livro, buscar conhecimento. Uma história fantástica. É o Centro Espírita João Evangelista. Legal, né? Isso, para mim, foi um marco. Nós levantamos uma situação inédita para efeito a nível de Brasil. Sem dúvida. Agora, é muito gratificante mesmo, você mexer com a história das casas. Porque eu também tenho isso, eu sou apegado às pessoas. Eu conheci o seu Oscar lá de Vicente de Carvalho. Eu digo para você, eu convivi com ele. Que ela do Centro Espírita Maria Emília da Mota Ferreira. E tem história, porque ele morava num sítio afastado e ele à noite, com chuva ou não, ele vinha remando uma canoa até Vicente de Carvalho, porque ele dirigia aquela casa. É um exemplo para nós, né? E eu convivi com ele. Para mim, nossa, é uma criatura fantástica. Então, quando você começa a mexer na história de determinadas pessoas, e você descobre que aquela casa está construída hoje com todo um aparato dentro, e naquela época não tinha nada disso. Não tinha nada. E a própria dificuldade da retaliação, né? Que eu penso que o espiritismo não era tão bem aceito quanto agora. Não era. Então, às vezes a pessoa podia falar assim, pô, eu tenho um comércio, o pessoal já não vai entrar no meu comércio. Exatamente. E aqueles pioneiros que assumiram... Exato. Você vê, eu tenho uma foto de uma Semana Espírita de Santos, de 1972, com o Herculano Pires, falando no Anjo da Guarda, lá na Conselheiro Neves. Ele morava em São Paulo, lá, sabe? Lá. Imagina, ele sair em 1972, que tenham colocado ele no ônibus umas 10h30, quase 11 horas da manhã. A palestra sempre terminando umas 9 e pouco, até conversa, não sei o quê, que ele tenha tomado o ônibus às 22h30. Uhum. Qual era a velocidade dos ônibus em 1972? Que horas ele chegou em São Paulo para pegar um bonde? Vejamos, hoje você pega um Audi, você vai para
registro em menos de 2 horas. Simplesmente. E naquela época não era assim. Então, por isso que eu valorizo esses pioneiros. E aqui, você pode ver na Praia Grande, tem casas aí que tem história para contar. Isso, a gente está desenvolvendo um trabalho de filmar um documentário, né? Então a gente tem ido nas casas e fazendo esse levantamento, gravando, filmando, e é cada história fantástica. E a gente tem dito para as pessoas que a gente convida, que expõe nossa ideia, né, de tarefa, que assim, às vezes chega um jovem numa casa, não sabe a história, não sabe a dificuldade, a luta, como você está contando esses fatos. E às vezes se perde, né? Porque não fica registrado e alguém fala assim, não, fulano que sabia morreu. Exatamente. Ele saberia contar, mas... Você vê, tem um centro espírita em Santos, o Ângelo Prado. Eu lembro desse centro quando eles começaram lá na Avenida Afonso Pena. Eu lembro de um senhor que atendia lá, o Hermínio Prandato. Atendia lá. Depois dali eles compraram um terreno na rua Mirante Tamandaré, construíram uma casa, não sei o que, tal. Essa casa já tem um tempinho. E eu procurei a diretoria, que eu queria dados. Eles me mandaram material muito além do que eu precisava. Eles têm tudo guardado. Tudo guardado. E fotos desse seu Hermínio. Veja só, fotos de quando eles fizeram a quermesse na Areia do Gonzaga. Isso lá em 1900 e não sei que ano. Tinha quermesse na Areia do Gonzaga. Eles têm fotos, tudo guardado. E essas fotos você registrou em arquivos? Não, eles têm tudo arquivado. Com eles, né? E já passaram para mim. Ah, tá. As fotos. Digitalizado. Curiosamente, tem o Hermínio Prandato. De repente, eu estou dentro de um táxi. Não sei, estão falando lá. Porque eu também escrevo um livro contando a história das casas espíritas, não sei o que. O meu avô era espírita. Quem era o teu avô? Hermínio Prandato. O Hermínio, eu lembro dele. Eu lembro até da empresa que ele tinha ali na Rua da Constituição, esquina com a Campos Sales. Tem o Hermínio Prandato Júnior, o pai dele, e ele é Hermínio Prandato Neto. E conversa vai, conversa vem. Ele ficou com o meu telefone e a gente tem se falado. De repente ele aparece, passa uma mensagem, uma foto do pai dele no Mensageiros da Luz, lá no Lar Mensageiros da Luz. O pai dele era voluntário lá. E ele com a Pita. É a interna mais antiga que tem lá. Aí, interessa para o senhor? Eu falei, claro que me interessa. E é curioso que você já olha como um diamante, né? Que poucos conseguem enxergar, né? Uma matéria que saiu no suplemento da Tribuna, era a Tribuninha, em novembro de 1988. Falei, manda para mim. Então, vejamos, você começa a mexer e vai descobrindo histórias fantásticas. Que tem que estar registrado, né? Exatamente. Você vê que nem essa aí, do Ângelo Prado. Eles têm fotos de pessoas, inclusive, que eu lembro delas. Porque eu também tenho isso. Eu memorizo bem as pessoas. E eu guardo na lembrança. Então, mexer com esse livro, Terra de Pioneiros e Benfeitores, é fantástico. Embora que eu já tenho muito material, eu acredito que já para o Terra de Pioneiros 2 e para o 3 também. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.